queridos! Estamos começando hoje o programa Em Casa com Sandra Lima e hoje eu tenho a alegria de uma companhia muito agradável. Uma amiga que tem uma carreira brilhante e que continua nesse trajeto lindo e maravilhoso como cantora, compositora, mãe, serva de Deus. É ela, Denise Bittencourt. Oi, Tudo pastora, tudo bem? Graças a Deus, um privilégio estar aqui com você. É uma honra muito boa estar aqui para poder falar um pouquinho daquilo que Deus tem feito. Quero te agradecer por aceitar o nosso convite da nossa produção do programa Em Casa com Sandra Lima, aqui pela TV Ademute. E desde já agradecer e tenho certeza que vai ser um bate-papo muito bacana. Com certeza. Você que esteve recentemente na Ademute, no congresso, todo mundo perguntando. Adorou a sua apresentação, foi muito lindo. Foi uma bênção. E a gente agora quer conhecer um pouquinho mais quem é essa levita, essa compositora com tantos anos de carreira que tem feito um trabalho muito bonito para a glória de Deus, né, Denise? Graças a Deus. Vamos falar um pouquinho, Denise, começando aqui no Em Casa com Sandra Lima, esse bate-papo, uma coisa bem natural, bem espontânea. O pessoal que já conhece o nosso programa sabe que aqui a gente só traz gente boa, né? Levitas, adoradores, homens e mulheres compromissados com o reino de Deus. E a Denise Bittencourt tem feito um trabalho lindo, mas a gente quer conhecer um pouquinho mais da história da Denise. Isso. Denise, você é paulista? Sou paulista. Eu nasci aqui, especificamente aqui em Osasco. Então Não eu acredito. sou osasquense. Olha, de Osasco. Nasci aqui em Osasco. Que Meus lindo. pais moram até hoje ainda aqui em Osasco. Moro em Osasco. Moro em Osasco. Osasco é muito bom, né? Muito bom. Meus filhos estão lá. Vieram Então, aqui, deixou aqui a mamãe e ficaram lá com a vovó. Então vamos lá. Então você é osasquense, paulista. Nasceu em berço evangélico ou não? Nasci em berço cristão, assim, tive esse privilégio, né? Meu pai é pastor, minha mãe também super envolvida na igreja. Meu pai, além de dirigir os cultos, a minha mãe tocava violino e também cuidava do conjunto das irmãs, né? Tocava violino e cuidava, lindo, né? muito lindo, e também cuidava das irmãs, né? Ela do círculo de oração. Maestrina. Maestrina lá e a regente do círculo de oração. De que igreja sua mãe era? Nós todos éramos da Assembleia de Deus. Ah, que bacana. Do Então, Ministério Paulistana. Ministério Paulistano. Então você tem as suas origens. Sim. Foi nascida e criada em berço cristão. Sim, sim. É sua mãe pentecostal da Assembleia de Deus. Sua mãe é viva, seu Sim, pai, meu sua pai, família. minha mãe, graças a Deus. Continua na Assembleia de Deus. Não, hoje eles estão em outro ministério, né? Que Continuam ativos. Meu pai, assim, ele é uma bênção de Deus, assim, sempre foi a nossa referência, Glória uma pessoa a que Deus. sempre nos direcionou, né, e que nos fez amar a Deus, porque ele tem um relacionamento tão lindo com Deus, Que ele tem uma lindo. intimidade assim tão linda com Deus, assim, que a gente deseja ter que esse lindo, relacionamento Denise. com Deus, uma pessoa que ora, Então você que tem Deus uma fala. referência forte, que é o seu pai. Ele é pastor? Pastor Daniel Bittencourt. Pastor Daniel Bittencourt, parabéns. Né? Porque você é fruto, com certeza, né, desse pai ungido, todos homem de nós, Deus, toda a família, compromissado com o Deus, reino, né? Graças a Deus, toda a família está na casa do Senhor, lindo. todos assim, tem ministério, gosta de trabalhar na igreja, de fazer alguma coisa. E nós nascemos assim, tivemos esse privilégio de nascer no berço cristão, fui batizada com o Espírito Santo com 9 anos de idade, né? Que acho isso bênção. tão lindo. Frequentou a escola dominical? Sim, com 12 anos me batizei nas águas. Olha que muito lindo. Então foram coisas assim marcantes na minha vida, na né? sua vida. Aí Sua infância, então, foi uma infância na presença de Deus. Sim, sim. Seu pai te ensinando, te Sim. conduzindo. É aqui, Denise, vamos para a escola dominical, né? E você teve esse cuidado para hoje você ser essa adoradora, essa levita que não recua em meio às lutas e às adversidades. Você está firme, porque você teve uma base, né, Denise? Exatamente. Eu acho que isso é muito importante. Isso né? é muito importante. É claro que assim, eu acho que todo cristão, ele, independente se ele nasce num berço cristão ou não, ele precisa ter a sua experiência real com Deus. É verdade. Então, o que aconteceu comigo foi na adolescência. Na adolescência. Com quantos anos, mais ou menos? Olha, eu acho que para uns 15, 16 anos. Como foi? Conta pra gente um pouquinho. Por quê? Porque quando você nasce no berço cristão, você tem aquele costume de sempre estar na igreja, fazer as coisas da igreja, você ama aquilo que você faz. Certo. Mas existe um mundo aqui do outro lado que quer te puxar. As coisas do mundo, a curiosidade. Então, assim, de alguma forma eu estava dentro da igreja, mas com meu coração distante. Entendo.
Então eu desejava as coisas do mundo, queria estar com uma companhia. E aquela coisa do adolescente. Adolescente, né? Que fica e curioso, tem que ter, né? Pra conhecer. eu acho que tem que ter, porque você Eu precisa também saber acho. aonde está a tua base. Eu também penso Você assim. tem que ter, porque é aquela Tem que coisa, ter o seu momento, a realmente, sua experiência. se você não vem aos pés de Jesus por amor, é pela dor que você vem. E a minha experiência, eu entendo que foi uma experiência para me mudar, me transformar, Glória a e Deus. para eu poder levar também essa cura para as pessoas. Oh, Porque lindo. na adolescência eu comecei a ter sintomas de depressão. Foi mesmo, adolescente. Adolescente. E naquela época, não que eu seja muito velha, mas naquela época não existia muito essa Recursos, coisa de né? falar sobre depressão. Ninguém falava de Ninguém depressão. falava, agora virou Ninguém moda. falava, né? Ninguém falava de depressão. Era estresse, É. tô com estresse, tô com estafa. Então não existia isso. E aquilo foi tomando conta de mim, não existia uma causa, um motivo, assim, ao ponto de eu querer tirar minha própria vida. Então, assim, eu estava na casa do Senhor, nasci num berço cristão, mas desejei tirar minha vida. Eu falei, Senhor, me leva, não fazia mais sentido eu viver. Então, assim, acontece muito isso, das pessoas estarem dentro da igreja, mas estarem doentes emocionalmente. E existem fatores, tem tanto espiritual e muitas vezes o próprio físico, né? O que você sentia quando você era adolescente? Uma tristeza que não tinha muito explicação. grande, não tinha explicação. Eu lembro que na época eu trabalhava em São Caetano, então eu pegava o trem aqui lá na Barra Funda. Você era uma jovem que trabalhava, Isso, ia trabalhava. pra igreja. E nessa época, começou dos 15, então nessa época eu devia ter uns 17 para 18 anos. Foi nessa fase. Foi nessa fase. E eu queria muito tirar minha vida. E eu sempre olhava aquela estação do trem né? e falava assim, eu vou tirar minha própria vida, eu vou tirar. E teve um dia que eu tive coragem de falar, não, eu vou. E eu estava voltando Que isso? e eu quis me jogar naquela linha do trem. Só que quando eu fui me jogar, isso é uma coisa assim que eu vou falar que eu acho que nem todos acreditam, mas isso é poder sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Porque eu fui tocada naquele momento pelo Espírito Santo, algo me segurou ali e falava para mim assim, eu te amo. Aleluia. Eu te amo, Glória a eu Deus. te amo e tenho um plano na sua vida. Eu não vou permitir que você faça isso. Então foi algo assim maravilhoso, Glória a Deus, que Deus me visitou ali. E eu sempre falo que eu senti um abraço, que esse abraço eu nunca vou me esquecer da sensação. Que foram assim, como se fossem as asas. Aleluia. E me envolvia assim. Eu fiquei assim tão impactada, eu fiquei acho que uns 3 dias assim, meio abobaiada assim, Sei. da presença de Deus. Foi forte. Foi forte. Foi o impacto da glória de Deus. E daquele dia em diante, eu comecei a compor de uma forma diferente. Deus começou a me dar compor, porque eu já fazia as músicas da cantata de Natal, cantata de Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, na igreja. Esse dom seu, como compositor, esse dom que Deus te deu, começou já na sua adolescência? Isso, na infância. Eu lembro né? até hoje que eu fiz uma musiquinha assim, que eu peguei uma letra da própria apostila da escola e comecei a tentar acertar a melodia. Então eu tinha essa curiosidade. Certo. Mas quando eu tive essa experiência, Deus me fez ter experiências diferentes de uma intimidade louvor. maior com Deus. Exatamente. Você ouviu a voz de Deus ali, né? Ouvi a voz de Deus Eu ali. te amo. Eu te amo. Foi lindo, né, Denise? E por que, né, Deus fala Isso assim com a marcou gente? sua vida. Eu te amo. Porque, de alguma forma, eu sentia falta de amor. De amor. Ele não ia falar eu te amo se eu me E sentisse nem tão tinha explicação, amada. né? Que você tinha uma infância boa, Sim, né? tinha, Frequentava a nasci num lar igreja. cristão, mas de alguma forma eu tinha falta de algo. Sentia que faltava Falta. alguma coisa. Então, essa falta era um amor, né? Um amor de Deus. Você sentia E ali isso. me envolveu, foi quando nasceu a música Tudo Posso, Ai, que lindo. né? Que eu fiz, eu Um mostrei pro meu pedacinho irmão. só, pro pessoal relembrar. Tudo posso, Deus me fortalece. As coisas velhas se foram, tudo novo fará. Descobri o sentido de viver. Esta é a razão que me faz cantar. Tudo posso em Deus que me fortalece. A cada dia tudo novo se fará. Ai, que lindo, Amém. Denise. Esse louvor é muito forte, Esse né? louvor, ele é forte. Deus te deu esse hino forte. depois que você
quis tentar o suicídio. Exatamente. Aí Deus te deu essa letra. Exatamente. Ela fala assim, descobri o sentido de viver. Esta é a razão que me faz cantar. Olha. Porque Paulo ele fala, eu tanto sei viver tanto nos tempos ruins quanto nos tempos bons. Né? Então assim, não é tudo posso, eu vou ter tudo, tudo posso. Eu posso passar por todas as provações, por todas as lutas. Por quê? Porque o tudo posso, Deus está me fortalecendo. É muito forte. Então é muito forte. Então assim, entender o sentido disso foi maravilhoso para mim. Que lindo. E assim, é claro que não vem a maturidade assim do dia para a noite, né? É aquela coisa, parece que o Espírito Santo ele meio que te testa. Cada dia vai, né? Fala assim, aí, moldando. você quer mesmo? Você quer ficar firme mesmo? Quer ser curada mesmo? Eu falo que a minha cura, ela veio no altar. Ela não veio Glória assim, a ó, Deus. a depressão do estalo do dia para a noite. Né? Foi no altar, foi orando, foi buscando, foi compondo. E aí veio essa cura. E foram vindo as outras composições, foi quando veio o primeiro CD, né? E foi maravilhoso. Assim, antes disso veio o casamento, né? Eu que queria falar sobre isso. Então aí verdade. você era uma jovem adolescente, né? De 15 para 17 anos, você teve essa experiência, você era solteira. Isso. Aí Deus te deu esse hino e ficou guardado. Ficou guardado, a gente cantava na igreja. Cantava na igreja, entrei no Renascer Porque você não era cantora? Isso, aí eu entrei no Renascer Praise, quando eu entrei no Renascer Praise Foi primeiro, antes de casar? Foi antes de conhecer meu marido. Como foi então? Conta pra gente, porque todo mundo fica curiosa, né? Como você foi parar no Renascer Praise? Como foi esse trajeto dessa sua história? Como foi? Então, eu já estava na Renascer em Alphaville, sim. com o Bispo Abud e Bispo Rosana, que são super amigos, assim, nossa, até hoje. Ai, que lindo. E aí a gente cantava já nos cultos. Aí foi quando a bispa foi na igreja, a bispo apóstolo. E aí a bispa Rosana falou assim, olha, tem umas meninas aqui que cantam bem e tal, elas têm uma música linda. E foi quando ela foi lá e ela ouviu a música Tudo Posso. Ela falou assim, mas que música linda. Não, eu quero essa música no Renascer Praise, eu quero a música e quero as meninas. Que era eu e a minha irmã a Gislene. E aí nós fomos para os ensaios, e assim, já estava no final dos ensaios do Renascer Praise 7, que foi gravado em Israel. Então assim, eu nem sabia se eu ia gravar, porque eu falei, não, mas uma coisa é levar a música, outra coisa é ir para Israel. Né? E Deus, assim, planejou tudo, a gente foi para Israel, gravou. Aí você foi convidada para ir para Israel e convidada a participar do Renascer Praise. Não só passar a música, mas também atuando. Ser integrante do grupo. Nossa, aí eu passei foi uma surpresa de Deus pra você. Foi. E isso Deus tinha usado meu pai. Meu pai tinha falado em casa, falou assim, filha, Deus me falou que você vai cantar no Renascer Praise. Olha que lindo. Aí eu pensei comigo, falei assim, mas a Bispa Sônia nem sabe que eu existo, como que eu vou cantar no Renascer Praise? Eu pensei, falei, bom, a palavra de Deus, então... Quando Deus tem um plano, exatamente. né? Isso que é importante, você ficar bem atento ao que está sendo falado, né? No Em Casa com Sandra Lima, para saber que Deus, quando Ele tem um projeto conosco, Ele realiza. Só que você fez sua parte. Exatamente. Você estava lá louvando no Ministério de Louvor. Estava no altar. Se eu tivesse me afastado, se desviado, tido alguma recaída, eu não participaria, eu não teria vivido esse plano de Deus. E aí, nesse dia, a Bispa Sônia foi lá para louvar, ministrar e te conheceu. Exatamente. E ouviu o louvor. Exatamente. Aí você foi participar. Como foi a sua entrada no Renascer Praise? Foi maravilhoso. Que ano foi, mais ou menos? Olha, o DVD foi gravado em 2000. Então, em 2000. Então, foi mais ou menos no meio do ano, que a gente gravou quase no final. Então, assim, foi nessa época. E eu lembro que eu fui pra Israel. Como foi pra você? Como foi? Eu tava... Foi tudo... Assim, sabe quando acontece uma coisa que parece que você não tá preparada? Foi de repente. Preparada, assim... com maturidade, né? Porque eu me sentia, Deus tinha me dado uma voz, a unção, mas eu na minha cabeça eu era uma menina. Entendi. Porque a maturidade ela vem com o tempo. Vem com o tempo. E realmente às vezes a gente não esperava não esperava. E o seu pai já tinha profetizado, entregado o recado de Deus. Entregou o recado de Deus. Ainda disse que era o Renascer Praise. E disse que era o Renascer Praise. E eu falei assim, pai, mas quero conhecer ele. Meu pai, a pessoa nem sabe que eu existo, porque eu era daqui de Alphaville e a sede era lá na linha de Vasconcelos. Eu fiquei pensando, falei, bom, mas se Deus está falando, então, amém. E eu, assim, foi surpreendente mesmo, como Deus fez tudo, como Deus encaminhou tudo. E aí você vai buscando crescimento, você vai... eu posso dizer que nesse tempo no Renascer Praise foi onde eu aprendi a ministrar o louvor,
a ter experiências de louvor, ter experiências de louvor, experiências de vida ali. Foi uma experiência maravilhosa. Foi, em tudo. Aí Deus começou a te dar mais composições. Exatamente. É isso? Mais composições. Ali você era solteira. Aí foi mas assim que gravou Renascer Praise 7, ali eu conheci. No lançamento, meu marido estava no lançamento, eu não sabia. Você conheceu, então, seu marido se chama Felipe Cruz. Isso. Você conheceu o Felipe Cruz, ele tocando? Ele ou tocando. Lá na igreja? Na igreja que eu pertencia, em Alphaville. Nossa, que chique. Ele foi convidado para tocar lá. Ai, que lindo. Aí eu lembro que eu olhei assim e falei, até que esse rapaz é bonitinho, tá? Meio assim. Ai, que bonitinho. Aí ele olhou pra mim e falou assim, nossa, mas que menina brava, porque eu era uma das líderes, né, líder do louvor? do louvor, né, eu cuidava da parte do coral, ensaiava. Toda líder acaba sendo um pouco brava, porque a gente quer tudo assim, bonitinho, né? Falei, nossa, mas que menina brava, mas no fundo ele olhou e falou assim, mas eu gostei dela. E aí foi assim, foi muito... Ele te admirou pelas suas atitudes. Né? E ele falou assim, eu ainda vou namorar com essa moça. Olha, ainda vou namorar. Aí ele falava pra mim, ainda vou namorar com você. Eu falei assim, mas eu não me vejo namorando com você. E ele já é músico, já estava tocando. Já estava na igreja, fazia parte da igreja, a gente ministrava junto, fazia as composições juntos para as cantatas. Sério? A gente compunha. E era só colegas? Só colegas de igreja, de trabalhar. Eu vou namorar com você. Só que ele era muito brincalhão, porque ele é muito brincalhão, né? Eu falei, esse menino não tá falando sério. Não tem nada a ver comigo, ele é muito palhaço, eu gosto de gente mais séria. Só que Deus sabe, né, que tem que ser o oposto, né? Verdade. Deus sabe que tem que ser, né, a tampa da panela mesmo. A tampa da panela. Eu era mais séria, mais contida e ele o brincalhão, assim, né? Então Deus Aí até que Até que um dia ele conquistou meu coração. Conquistou meu coração, a gente começou a namorar e a gente já foi falar com o bispo, aí o bispo orou, abençoou. Nós namoramos até que bastante tempo, 5 anos, ficamos noivos, casamos. E, quanto tempo de casado hoje já? Nós temos 10 anos de casado, 15 anos juntos. Quantos filhos? Temos 2 filhos, o Tiaguinho, de 6 anos. Tiago, de 6 anos. E o Matheus, de 4 anos. Matheus, de 4. Dois meninos abençoados. E o Felipe Cruz continua tocando. Continua tocando. É seu produtor também, né? Ele produziu recentemente o CD do Clóvis Pinho. Ai, que ficou, que é do Preto no Branco. Excelente música. Preto no Branco tá bem conhecido, né? Então, e o Clóvis é um integrante do Preto no Branco. Então o CD ficou lindo, maravilhoso. Produziu o meu CD, assim, que tá maravilhoso. Esse lançamento agora, que daqui a pouco nós vamos falar, foi ele também que produziu. Ele que produziu, CD Um Minuto Mais. Então o Felipe Cruz, ele é seu produtor, né, Denise? Exatamente. Ele toca, inclusive eu vi ele tocando. Compõe junto comigo. Inclusive a música também. Ser Conhecido de Deus, que é uma música que fez muito sucesso e até hoje toca muito nas igrejas, que também gravei no Renascer Praise, nós fizemos juntos, assim, essa composição. Foi num tempo Agora, assim... O que é interessante é que antes você teve uma depressão, Deus preparou para você já o altar, né? Um ministério muito conhecido que é o Renascer Praise, né? Verdade. De muita qualidade musical em todas as áreas. Eu amo demais, sou fã. E te colocou já num ministério desse e te deu um marido músico, produtor, né? A gente vê o carinho, o cuidado de Deus, né, Denise? Verdade. Com a sua vida, né? Amém, amém. Com toda a sua trajetória musical. A gente percebe o amor de Deus, o carinho pela sua vida. Com certeza. Né? E aí você lançou o primeiro CD, vários CDs. O Aliança no Altar, a gente tinha vários CDs do Renascer Praise. Isso, quantos foi que você participou? Olha, eu participei acho que de 10 CDs do Renascer Praise. Meu Deus, você ficou muitos anos lá então. Muitos anos, que muitos lindo, anos. Você vê que foi uma coisa de Deus mesmo. Foi de Deus, 10 CDs. Anos. Foi uma experiência fantástica. Viajou muito. Viajei muito. Foi para Israel. Para África, para Europa. A gente viajou muito para os Estados Unidos. A gente viajou bastante. Que mesmo, lindo. Foi uma experiência muito uma experiência rica para o teu ministério. Muito rica. Glória a Deus. É assim, é um tempo que você fala assim, não tem como você não amadurecer. Né? E Deus me preparou porque Ele deu dom, Ele deu a composição, Ele deu um testemunho. Para que isso desse continuidade, né? Não que no grupo de louvor não acontecia, mas é de uma forma diferente. Deus queria que isso acontecesse de uma forma específica. Foi uma grande escola para você. Foi uma grande escola. Você passou por uma escola fantástica na tua vida, no teu ministério. Com certeza. Aí, então, você depois... quantas músicas, mais ou menos, o Renascer Praise gravou sua?
Você sabe dizer mais ou menos eu perdi assim? as contas, mas eu acho que deve ter gravado umas 10. Que bênção. Por aí, bastante. de acordo com Então, se a gente pega o CD do Renascer, o DVD, olha lá, já vê seu nome, né? Tem Denise, meu nome. Às vezes a pessoa até canta e fala, essa música é sua, eu não sabia que era sua. Que lindo. Né? Igual a música Ser Conhecido de Deus, muita gente fala, ela é sua. O que é o Ser Conhecido de Deus? Isso é. Como é que é o pedaço? O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um Lindo. adorador, me separou, me marcou no seu altar para servir. Aleluia. Essa E ele canção te é marcou maravilhosa, mesmo, marcou, né? Marcou. Glória a Deus, marcou a tua vida, o teu ministério. Verdade. Aí depois você ficou 10 anos, né? Isso. E aí, logo a seguir, você começou então a projetar um CD solo. Isso, foi o CD Aliança no Altar. Aliança no O Altar. primeiro CD, meu marido também produziu. Naquela época era tudo começo, todo o primeiro CD a gente... Foi a primeira produção do Felipe Cruz? A primeira produção Ele nunca dele. tinha produzido cantor O CD nenhum. gospel não, ele produzia muito CD secular. Secular. Mas gospel era o primeiro. Então assim, Certo. foi tudo novo, tanto pra mim quanto pra ele. E o repertório? Foi todas as O músicas repertório suas? todos meus. Acho que tinha uma música minha, uma música de um amigo meu, que é do Márcio Fofo, que também era do Renascer Praise, mas é um CD praticamente autoral também. Que, assim, foi tudo de experiências, músicas que Deus, assim, deu... uma composição que eu fiz muito pro meu pai, na época desse CD também tem no novo também tem uma composição que fala sobre cura, que eu vivi uma experiência de cura na vida do meu pai. Então, assim, sempre essas músicas, elas são de experiências de alguma coisa que aconteceu comigo. Entendo. Ou com algum familiar, E ou como uma acontece situação. esse momento que Deus quer te dar essa letra? Como acontece com você? É algum momento que você está sozinha, que você está orando? Como acontece? É curiosidade. Olha, são experiências diferentes, assim. Tem gente que compõe assim... pensa Muita numa facilidade, melodia e faz. Pensa num tema e faz. Eu não sou assim. Geralmente são músicas de experiências que eu estou em casa, ou num momento assim, só meu, que nem nesse CD novo, Um Minuto Mais. Eu lembro que meu marido viajava muito e nasceu o Thiago e depois nasceu o Mateus. Ambas eu tive uma leve depressão pós-parto. É uma coisa, acho que um tanto normal que acontece com as mulheres, né? A mudança hormonal. E aí eu estava naquele momento com sede de Deus. Eu estava num outro ministério que eu não estava vivendo a plenitude daquilo que eu queria estar vivendo. E meu marido na época tocava com o Thales, viajava muito, muito, muito. E eu ficava com as crianças. E eu fiquei no quarto, eu me trancava no quarto às vezes de madrugada. E você orava. toca algum instrumento também? Orava. Não, tô começando a tocar violão, arranhando muito mal ainda. Você entrou no quarto e começou a orar. Comecei a orar. Como você ora? De joelhos dobrados? De joelhos dobrados. Dobra os joelhos isso. e começa ali a falar com E Deus. fico orando, eu fico cantando. Eu gosto de orar e cantar. Ai, Eu gosto de orar e cantar. É a sua intimidade com Deus. Isso, é aquela coisa. Você e Deus. Exatamente. Eu entendo que tem um lugar, igual tem nessa música Um Minuto Mais, que fala... pela madrugada eu te procuro e te encontro num lugar seguro. Linda essa letra. Adorador que subiu no monte do Senhor. Então, assim, tem um lugar espiritual que eu entendo que a gente não conquista assim, tipo, vou orar, vou ler. Não, você tem que rasgar o seu coração. Você tem que ter verdade, porque Deus, ele vê a nossa verdade. Ele vê. Então não adianta a gente simplesmente dobrar o joelho e falar e orar, vou orar pro fulano, vou orar pro ciclano, e vou orar por isso, por essa necessidade. Não, tem um momento que é de intimidade. E Glória a Deus. é o que retrata esse CD. Esse CD momento falar de intimidade. E é nesse momento que Deus começa a te dar as letras. Exatamente. Então, nós vamos rapidamente para um break comercial. E daqui a pouquinho nós vamos ouvir um pouquinho mais como nascem essas composições lindíssimas, Amém. letras lindíssimas que edificam com Denise Bittencourt. Daqui a pouquinho a gente volta em casa com Sandra Lima. Até já!